Olá, bom dia! Tudo bom, gente? Queridos, amados, preciosos, como é que vocês estão? Feliz sexta-feira! Hoje, sexta-feira, dia 30 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Vani, Maura, MC Cuts, Jussara, JB, Thaís, Aninha. Tudo bom, queridos? Aninha, glória a Deus pela sua vida. Vamos lá. Vamos lá, já tô até com a outra internet aqui já preparada. Se uma insistir em não funcionar, já vou para outra. Aninha, que bom, minha querida. Glória a Deus pela sua vida, viu? Que lindo testemunho. Deus é fiel. Tati, Liane, Edson, queridos, amados, preciosos. Hoje nós vamos ver uma passagem que a gente encontra lá em João 15, que Jesus está dizendo que com relação ao amor, o amor é a base de tudo. E queremos viver, permanecer em Jesus, vamos ver o que a gente precisa fazer para permanecermos no nosso Senhor Jesus. Lembrando sempre que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E que em nome de Jesus, queridos, essa seja uma grande, alegre, feliz. Vamos lá. Acho que agora a gente vai conseguir, hein, queridos, amados, seguir com a nossa live aqui sem sermos interrompidos por essa questão de internet. Amém, amém, Aninha, que alegria, que notícia maravilhosa, minha querida. Muito feliz, viu? Muito feliz mesmo por você, por toda a sua família. Como Jesus é maravilhoso. Oi, Rubi, precioso de seu Jesus, Rosângela, sem esse Insta 12, Joelma, tudo bom, minha querida? Amém, amém, Deus é maravilhoso, né? Queridos, vamos fazer a nossa oração, vamos nos aprofundar nessa palavra, lembrando que essa é a última sexta-feira desse mês de maio e nós podemos nos alegrar no Senhor. Eu sei que maio ainda tem mais um dia, que é amanhã, né, 31, mas nós já podemos agradecer ao nosso Deus, né, por essa semana que está encerrando hoje, por esse mês, né, que não haverá outra sexta-feira em maio de 2025, agradecermos a Deus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Quando formos fazer a nossa live segunda, já estamos no mês 6, e que a gente se alegre a cada dia, amados, a cada dia na certeza de que Deus está cuidando de tudo, que há um tempo certo para todas as coisas, amados. Então se alegre. A alegria verdadeira que a gente vai ver hoje aqui nessa passagem que eu vou ler para vocês. A alegria verdadeira que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que Jesus está conosco e que Ele é a nossa fonte de todas, absolutamente todas as coisas. Oi, Dri, tudo bom, minha amiga? Bom dia, que bom você aqui com a gente. Paulo, Neto. Amém, querida. Obrigada, viu? Que bom, que bom, que bom. Vamos fazer a nossa oração, Idson, bom dia. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos fazer a nossa oração. Amém, amém, Aninha. Imagina, eu que agradeço, minha querida. É uma honra, viu? É uma honra. Estou muito, muito, muito feliz mesmo, viu? Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora e também, Pai, por esse mês que está começando a se encerrar. Nós agradecemos pela sua bondade, pela sua fidelidade, até aqui nos sustentou o Senhor. Obrigada, Pai, por ser o nosso socorro bem presente na adversidade. Obrigada porque o Senhor é aquele que cura, transforma, restaura, nos ouve o nosso clamor, ouve o som do nosso coração. Ouve, Pai, a nossa voz, Pai, ouve os desejos mais profundos do nosso coração. Obrigada, Pai, por ser aquele, Pai, que nunca solta a nossa mão. Nós agradecemos pela sua proteção, agradecemos porque o Senhor guarda e blinda a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre, bem como de nossos familiares, de nossos amigos. Nós agradecemos, Pai, por tudo o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Obrigada, Pai, porque muitas vezes nós não compreendemos na hora o que está acontecendo, mas nós escolhemos, Pai, andar em confiança, porque sabemos que é assim
que o Senhor nos chama para andar, em confiança plena e absoluta no Senhor. Obrigada pelos livramentos, obrigada pela cura, obrigada pela restauração, obrigada pela transformação. Obrigada por nos encher de alegria. Obrigada, Pai, por nos dar motivos para seguir em frente. Obrigada por nos ensinar a dar valor àquilo que realmente é importante. Obrigada, Pai, a nos ensinar a olhar não para aquilo que falta, porque nós somos completos no Senhor, mas para tudo que o Senhor está construindo na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Pai, por abrir os nossos olhos, ajudar-nos a olhar, a enxergar as coisas que realmente são importantes, Pai. Nós nos alegramos e festejamos esse dia especial, Pai. Não haverá outro dia 30 de maio de 2025. Então ajude-nos a dar o nosso melhor nesse dia, Pai, a fazermos o que é melhor e mais agradável aos seus olhos para esse dia, Pai. Muito obrigada pela tua bondade, pelo teu favor, pela sua misericórdia. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos, e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Luciana, Fê, Márcia, Angélica. Queridos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Esse dia especial, único, absoluto. Como assim? Sim, amados. Está encerrando aí esse mês de maio, né? Temos 2 dias aí pela frente, mas agradecemos porque até aqui nos sustentou o Senhor. Traga à sua memória aquilo, amados, que te dá esperança, assim como nos aconselha a Bíblia. Lembra, por exemplo, de algum momento, de repente esse ano, que você falou, meu Deus, como que eu vou passar por isso? Meu Deus do céu, como que vai ser esse mês? Como que vai ser essa situação? E de repente seu coração estava triste, abatido, angustiado, você não estava vendo uma solução para aquilo que estava te abatendo, e você fez a sua oração e você continuou crendo que em dias aparentemente comuns, já traçados, Deus vem e faz o impossível. Não, fala, já sei como é que vai ser esse dia já está programado, mas é nesse dia que Deus nos surpreende nosso coração, é nesse dia que a mensagem chega, que o telefone toca, que aquele encontro acontece, que algo muda, que nós acordamos de um jeito, vamos dormir de outro, completamente diferente, e de repente você pensou, meu Deus, como vai ser? E aqui está você, não é verdade? Aqui está você, dia 30 de maio de 2025, você passou por aquele desafio, naquele desafio o Senhor estava com você. E quantas vezes a gente passa por desafios e fala, meu Deus, eu não vou aguentar, como é que vai ser isso? E aqui estamos nós. Deus é fiel, Ele renova as nossas forças, que a gente sempre agradeça a Deus e não esqueça, não negligencie, amados, a presença soberana do Senhor sempre, porque muitas vezes a gente lembra de Deus quando está passando por algum perrengue, né? Falando português, claro, algum perrengue ou alguma situação dificílima ou algo que a gente olha e fala, meu Deus, como que isso foi acontecer comigo? E agora? E aí a gente se lembra do Senhor, mas para que a gente também lembre de agradecer a Ele, lembre-se de agradecer de onde Ele nos tirou, lembre-se de agradecer a Ele que Ele estendeu a mão para a gente, nos tirou daquele lugar, nos deu vestes novas, nos deu motivos para sorrir, para seguir em frente, e a gente se alegra no Senhor. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Ele está conosco. Nós vamos ver aqui nessa palavra do dia, que a gente encontra lá em João 15, eu vou ler do versículo 7 até o versículo 12, mas eu recomendo fortemente que depois vocês tenham tempo para ler um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é João 15, tão poderoso, onde Jesus nos ensina tanto, Ele fala tanto sobre amor, tanto sobre ficarmos alicerçados e firmados nele. Então fica aí depois esse exercício importantíssimo para vocês fazerem, de tirarem um tempinho para lerem o capítulo de João 15, onde são 27 versículos. E hoje nós vamos ver essa passagem do versículo 7 até o versículo 12. Vamos ver esse grande ensinamento de Jesus. Jesus que está sempre nos ensinando tanto, né, queridos? Ele nos ensina a permanecermos nele. Vamos ver, João 15, vou ler do 7 ao 12, mais uma vez, dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei.
permaneçam no amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Amados, todas as vezes que a gente encontra uma orientação de Jesus para a nossa vida, a gente precisa entender que Ele mesmo já nos deu plena capacidade e habilidade e andarmos conforme essa palavra. O que nós precisamos para seguir essa palavra é praticar, é uma decisão, é realmente escolher andar conforme a palavra do Senhor. Fala, não, eu vou escolher todos os dias andar conforme a palavra de Deus. Jesus diz que eu posso, eu sei que eu posso. Jesus me deu essa orientação, é porque Ele sabe que eu posso e sou capaz de seguir essa palavra. Só que pode parecer muito simples, né, amados? Não, Jesus dizendo, o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ah, é isso? Ah, é isso. Mas a gente sabe, amados, que na prática Jesus também sabia, por isso que em vários momentos ele fez questão de deixar essa palavra sobre o amor, sobre a importância da gente amar, porque ele sabe que na prática nem sempre é assim, né? Nós nos esforçamos para amar. Amados, nós nos esforçamos para amar, porque nós queremos seguir essa palavra de Jesus. Nós nos esforçamos para amar aqueles que aos nossos olhos não são amáveis. Porque é muito fácil, muito cômodo para a gente, agradável, quentinho, a gente amar aquelas pessoas que são ótimas aos nossos olhos, aquelas pessoas que nós temos compatibilidade completa, aquelas pessoas que nós temos afinidade, aquelas pessoas que quando chegam a gente sente alegria porque aquela pessoa chegou, porque a gente ama aquela pessoa, porque a gente gosta de estar com aquela pessoa. Então ali a gente transborda de amor, né? Transborda de amor na vida dessa pessoa, na vida das pessoas ao redor dela, em tudo que ela está contando pra gente. Ai, nossa, é isso, Jesus, então, que eu tenho que fazer, né? É transbordar em amor, é amar as pessoas, que maravilha. Mas a gente sabe, né, amados, que o convite de Jesus é pra gente amar não essas pessoas que nós temos plena afinidade, que nós achamos elas ótimas, né? Que a gente, nossa, como essa pessoa é incrível, eu amo essa pessoa. Mas o convite de Jesus é pra gente ir além, é pra gente amar aquela pessoa. Meu Deus, que desafio! Como parece simples quando a gente lê o que Jesus está dizendo pra gente. Parece tão simples. Ah, é pra amar? Ótimo, então tá bom, Jesus, já entendi. Eu vou amar as pessoas. Se é isso que vai fazer com que eu permaneça no Senhor, que a minha alegria seja completa, pronto. Até que vem alguém e faz alguma coisa, e fala alguma coisa, a gente fala, meu Deus do céu, como amar essa pessoa. Só que, amados, a gente precisa entender que o amor vai muito além de coisas que a gente entende como amor. Uma pessoa, de repente, que um dia fez alguma coisa pra você e a pessoa volta pedindo perdão, ela volta pedindo uma ajuda, um conselho, e você, ao invés de virar as costas pra ela, você estende a mão, e isso é uma grande forma de amor. Isso é amar, é você não apenas perdoar, mas também você amar, se demonstrar amor, você devolver amor para aquela pessoa que acabou de fazer uma grosseria e você, ao invés de responder à altura, ainda mais humilhar e deixar aquela pessoa bem no lugar dela, que muitas vezes é isso que a gente tem vontade de fazer, né, amado? De reduzir a pessoa a nada, a gente se controla, se comporta, né, e a gente devolve aquilo ali, aquela grosseria com amor, com bondade, com gentileza, com sorriso, com uma palavra, entendendo que aquela pessoa provavelmente, muito provavelmente, está passando por um momento difícil, está atravessando um momento difícil. Então, as pessoas dão aquilo que elas têm. Então, se ela está dando tanta grosseria, patada, isso diz respeito àquela pessoa. Ela está passando por dificuldades,
ela está passando por problemas. Isso não tem nada a ver com as outras pessoas, com ela. Agora, palavras ferem? Palavras ferem. Isso tudo machuca? Com certeza, isso tudo machuca. Mas machuca mais ainda quando a gente devolve na mesma moeda e ainda mais. E isso aí vira um ciclo interminável. Mas Jesus nos ensina a cortarmos isso amando. E muitas vezes esse amor também vem em forma de silêncio. Dá vontade de responder à altura, dá vontade de falar isso, aquilo? Dá. Mas nós precisamos saber o momento de falar e o momento de calar. Porque calar no momento certo é um sinal de sabedoria. A Bíblia também nos ensina isso. É assim, silencia. Deixa a própria pessoa lá com o eco das próprias palavras, com o eco da própria grosseria, com o eco da própria patada, porque a gente sabe que tudo isso vai voltar para aquela pessoa de forma multiplicada. Porque assim como o bem, a gente faz o bem, também volta para a gente multiplicado, assim como as pessoas que insistem em fazer essas coisas também precisam entender que isso vai voltar para ela de forma multiplicada. Então hoje é um dia ótimo para que as pessoas que fazem isso parem de fazer e comecem a plantar sementes boas, sementes de amor e se aprofundem também nesse amor de Jesus. Isso não significa, amados, até porque a gente vê o próprio Senhor Jesus fazendo e falando, respondendo as pessoas assim no lugar, que quando alguém fala alguma coisa, faz algum insulto, eu vou aguentar aquilo ali calado e pronto. Tem a hora certa de todas as coisas. A gente vê em vários momentos as pessoas insultando Jesus, ofendendo Jesus. E a gente vê aqui claramente, tem momento que Jesus simplesmente sai e tem momentos que Jesus simplesmente dá uma palavra com educação. Ele dá aquela palavra colocando a pessoa no lugar dela, sem fazer grosseria. Mas ele vai lá, na hora, ele resolve na hora aquilo ali, aquela história que aquela pessoa falou. Ele ensina aquela pessoa. O que ele fala, ele ensina. Ele simplesmente não diz palavras aleatórias para ofender ninguém. Não, ele vai ensinando. Jesus, o nosso mestre soberano sobre todas as coisas. Jesus, mestre, sendo mestre do jeito que ele é também. Ele nos ensina a ensinar. Nos ensina através da palavra dele. Um momento de calar, um momento de devolver, de dizer para aquela pessoa, não devolver, mas de dizer para aquela pessoa através de ensinamento e não de querer entregar do mesmo jeito, na mesma moeda. E esse é um grande ensinamento de Jesus para a gente, amados. E Jesus nos ensina a permanecermos nele. Como? Amando. Exatamente assim, amados. Amando, inclusive, aqueles que aos nossos olhos não são amáveis. O que também não significa aceitar tudo que a pessoa faz, passar por cima, passar pano, fingir que nada aconteceu e engolindo ali um monte de emoção triste, infeliz, amargurada. Não é isso que Jesus nos convida, mas Jesus nos convida a devolvermos essas coisas, a tirarmos aquilo de dentro de nós com gentileza, com amor, com a maneira certa de fazer, com ensinamento. Existe uma maneira certa. E aqui, quanto mais firmes em Jesus estamos, mais ele vai nos ensinando. Afinal, que maneira certa é essa? Veja, Jesus nos diz aqui em versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Jesus aqui está nos convidando a permanecermos nele, através das palavras dele, em oração, permanecermos em Jesus. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Porque quanto mais em Jesus, quanto mais firmados na rocha nós estamos, quanto mais firmes em oração nós estamos, mais alinhados com o nosso Senhor Jesus estamos. Os sonhos de Deus passam a ser os nossos sonhos e tudo que a gente pede vai acontecer, será concedido. E Jesus continua, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Então, os discípulos de Jesus
vão dar muito fruto. E assim o nosso Deus Pai será glorificado, assim, segundo as palavras do próprio Jesus. Agora, como? Como que a gente faz? Veja que Jesus vai nos ensinando. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vou dar uma pausa aqui, porque Jesus, amados, espera que a nossa alegria seja plena e completa nele, no amor dele, no que ele está nos ensinando para andarmos em amor, para permanecermos no amor, para que as palavras dele, os ensinamentos dele permaneçam em nós, não apenas quando estamos atravessando uma situação difícil, mas para que a gente lembre também de agradecer a Deus, para que a gente também lembre de permanecer nele sempre. E inclusive, quando nós entendemos que a alegria que nós temos, a alegria que Jesus tem aqui pra gente, que ele mesmo nos disse. Tem gente que diz, Jesus não dá alegria pra ninguém. Opa, peraí, essa pessoa nunca leu o capítulo 15 aqui de João. Jesus está dizendo aqui, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, alegria completa, que independe de circunstâncias, independe do que estamos passando no momento, de que estamos passando hoje. Jesus nos convida a uma plenitude em todas as coisas, a uma abundância em todas as coisas, inclusive de alegria, alegria completa, alegria plena. Assim, Jesus está nos ensinando aqui nessa palavra. O meu mandamento é esse. Então fala, Jesus, então como é que eu faço para permanecer no seu amor? Como é que eu faço para que Deus Pai seja glorificado? Para que eu dê muito fruto, então ele seja glorificado? Como é que eu faço para permanecer nesse amor? Como é que eu faço para que todas as coisas me sejam concedidas? O que eu preciso fazer? O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, queridos, existe uma forma da gente ter uma alegria completa, da gente frutificar em todas as coisas, da gente estar alinhado, alicerçado sempre com o nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Andar em amor. Andar em amor. Andar em amor. E muitas vezes as pessoas tentam agradar a Deus de todas as formas, mas elas não conseguem andar em amor, entregar amor. Agora veja que como estamos em Deus, como a gente já recebeu o amor dele, a gente recebe esse amor com alegria, com gratidão. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro, nós já temos esse amor de Deus em nós. Nós somos amados, completamente amados, exatamente assim como somos, com a nossa história, com a nossa jornada. Exatamente assim Deus nos ama, ele já sabia que seria assim, e ainda assim ele está de braços abertos todos os dias para a gente, querendo nos receber com amor, com alegria, com bondade, com compaixão, com misericórdia, e é exatamente isso que ele espera que a gente também faça e derrame na vida das outras pessoas. Muitas vezes é desafiador, com toda certeza, amados. Porém, se quisermos ter a vida que Jesus está nos dizendo aqui, onde tudo nos será concedido, de darmos muito fruto, de termos uma alegria completa, Jesus já nos diz o que nós precisamos fazer. Sim, eu quero que seja exatamente assim a minha vida, assim como Jesus está ensinando aqui. Ótimo. Então, o que eu preciso fazer? Andar em amor. Amar, ame-se uns aos outros como eu os amei. Ou seja, Jesus nos diz que é possível, porque nós já temos esse amor de Jesus. Ele já nos amou, então ele sabe que ele já nos deu essas sementes de amor. Então que elas frutifiquem a cada dia e que a gente consiga cada dia derramar
mais e mais e mais amor, mais amor, mais amor, mais amor na vida das outras pessoas. E pode ver, amados, todas as vezes que estamos com algum conflito, que alguém faz alguma coisa, que a gente dá uma resposta completamente diferente daquela que a pessoa esperava, né? Que nós, de repente a gente a vida inteira deu ali uma resposta e ficou ali naquele conflito. Mas lendo as palavras e as recomendações de Jesus para que a gente tenha uma vida plena e uma alegria completa, a gente decide, fala, opa, é assim, Jesus, é assim, então tá bom. Então vou seguir conforme a sua palavra. Aí depois disso tem um outro conflito com alguém vem dizer alguma coisa, você reage completamente diferente. Pode ver como aquela pessoa já olha diferente, fala, opa, alguma coisa aconteceu, alguma coisa tá acontecendo. O que aconteceu? O que tá havendo? Por que a sua resposta foi diferente? Por que você se calou? Por que você me ensinou? Por que eu fiz o que fiz e você fez um bolo pra mim? O que é isso? O que tá acontecendo? Tem gente até que pensa, né? O bolo tá envenenado? O que é? Não, queridos, isso é amor. Isso é amor. E as pessoas precisam entender e aprender a receber esse amor. Só que esse amor, que muitas vezes a gente espera das outras pessoas, a gente precisa nós mesmos derramarmos esse amor. Então essas desconfianças das outras pessoas, elas vão sendo transformadas, entendendo que sim, que tem pessoas que sim transbordam o amor. Tem pessoas que sim fazem questão de andar em amor. Tem pessoas que sim fazem questão de obedecer ao que Jesus está dizendo aqui. Qual é o mandamento de Jesus? O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Eu já te amei. Você já tem esse fruto dentro de você. Você já tem esse amor. Então, porque você tem, você é capaz de dar isso para os outros. Porque está dentro de você, você é capaz de dar e derramar isso na vida das outras pessoas. Porque você já tem isso. Então, as pessoas dão aquilo que elas têm. Então, você já tem amor. Então, você pode transbordar e ser amor na vida das outras pessoas também. E assim como Jesus também nos ensina a sermos sal da terra, a sermos luz do mundo. E sabemos que esse é um exercício diário para todos nós, né, amados? Porque todos os dias, de repente, acontece alguma coisa, ou pode acontecer alguma coisa, para tentar lhe tirar nossa paz. Peraí, tô amando, e de repente, puf, meu Jesus, como? Várias vezes aconteceu, eu falei, meu Jesus, em oração, eu falei, meu Jesus, por favor, como que eu faço para amar essa pessoa? Meu Deus do céu, me ensina a ver o que o Senhor está vendo ali, a olhar além, a ver o que tem de bom, como é que a gente consegue ali encontrar de bom naquele coração. Me ensina, me mostra. E ele mostra. E ele mostra, fala, meu Deus do céu. Meu Jesus, a gente vê que afinal aquela pessoa tinha uma capa, uma máscara ali, que ela usava, na verdade, aquilo ali escondia, né? Uma insegurança tão grande daquela pessoa que ela feria antes de pensar em de repente ser ferida. E aí Jesus vai mostrando, revelando pra gente o coração daquela pessoa. E revela pra ela também, viu? Quando a gente ora pra aquela pessoa, Jesus também mostra pra ela. E somente Ele pode nos transformar, amados. Esse grau de transformação, somente o nosso Deus pode fazer por nós. E a gente vai ouvindo a palavra do Senhor, lendo, orando, meditando. Às vezes é um versículo que seja, um pedaço de um versículo que seja, não importa. Vai deixando aquele versículo entrar no seu coração, vai deixando gerar vida dentro de você, transformação dentro de você, e o próprio Espírito de Deus que habita em nós vai nos ensinando, vai nos mostrando o caminho que a gente deve seguir, o que agrada, o que não agrada, o que ainda precisa de um ajuste ali, né, amados, na nossa vida, para que a gente consiga ter essa plenitude aqui que Jesus está nos ensinando. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. E a gente vai a cada dia na nossa jornada de amor com o nosso Senhor Jesus, que nos ama e Ele mesmo nos disse aqui. Queridos, amados, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos de favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, que vocês tenham todos
um encerramento de mês maravilhoso, abençoado, com muita gratidão ao nosso Deus, né? Encerrando amanhã à noite o nosso mês 5 desse ano de 2025. E nos vemos na segunda-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Tenham todos o final de semana abençoado, firmados no nosso Deus, com as palavras de Jesus firmadas em você. Que você dê muito fruto. Sabe que quando você está firme em Jesus, pedirão o que quiserem, Ele será concedido assim como Ele nos ensinou. E devemos sempre andar em amor. Andar em amor. Guarde isso. Eu vou andar em amor. Queridos, nos vemos então segunda-feira, tá bom? Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, aqui ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, a live gravada, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada, tem muitas lives aí para vocês acompanharem. São mais de 3 anos de lives e vocês podem acompanhar todas elas estão salvas, tá bom? Até segunda-feira, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Carolice, minha prima amada, que bom você por aqui com a gente. Um beijo, Angélica, obrigada. Rosângela, Márcia, Kelly, Aninha, o tempo de cantar chegou, minha querida, desfrute. Nádia, Ana, amém, amém, minha querida. Amém, eu recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Joelma, amém, Deus abençoe também seu dia, sua vida. Obrigada, Rubi, por colocar os versículos aqui. Fabiana, Mauro, Gisele, Fábio, Franklin, Cássia, Tiago, Luciana, Cristiane, Silas, Astronomia, Grazi, John, Edna, Silvânia, Lopes, Bárbara, Diogo, André, Wesley, José, Dri, amém, Dri, amém. Deus te abençoe também, José. Que bom você aqui com a gente. Fê, Márcia, Franca, Beatriz, Kelly, Andréia, Paulo, e todos vocês, queridos. Um beijo até a segunda, em nome de Jesus.